A gente se submete a cada situação por ter dificuldade em dizer não. Já percebeu? Às vezes passamos por tantas aflições na vida, tudo porque a gente não teve a coragem de dizer não. Eu não posso, eu não quero, eu não aceito, eu não permito. Às vezes a gente sabe o que vai acontecer no final. Tem uma frase que diz: a gente sabe que vai bater, mas continua acelerando. A gente já sabe o desfecho da história, mas a gente não diz não. A gente diz sim, balança a cabeça para tudo, e no final só fica você, as suas dores, as suas aflições e os seus machucados. Quantas lágrimas você já derramou por não dizer não na sua vida? Quantas batalhas travadas você já enfrentou? Tudo porque você não teve a coragem de dizer: eu não posso fazer, eu não aceito e não permito. Às vezes a gente aceita ser maltratado, destratado. A gente aceita palavras de maldição, palavras negativas, opiniões, palpites de pessoas que a gente sabe que não vai acrescentar nada na nossa vida. Pessoas que são fracassadas em suas vidas e tentam ensinar outras pessoas a serem bem-sucedidas. A pergunta é: como que alguém é fracassado em uma área e pode ensinar a outra? Às vezes a gente passa a vida sofrendo porque a gente escuta e porque a gente não tem coragem de rejeitar aquilo que a gente sabe que não vai acrescentar nada em nossa vida. Nessa manhã eu quero refletir com você sobre as decisões da sua vida em que você tinha que dizer não e você disse sim. As guerras que você passou, emocional, material, espiritual, porque você tem dificuldade em rejeitar. Tem dificuldade em não aceitar. Isso causa dor, transtorno, causa crises e o pior, você sabe que precisa dizer não. Uma coisa é quando você diz sim para uma situação e você termina se enganando com aquele caso, com aquela pessoa, com aquela história. Tudo bem, mas quando você já sabe o final e mesmo assim você insiste, é isso que a gente precisa analisar para mudar. E você já sabe muitos finais da sua história. Você já sabe muitos finais que vai acontecer com você. Você já sabe que existem relacionamentos que você está insistindo aí que não vai dar certo. Você já sabe que existem histórias na sua vida que você está lutando para continuar, lutando para manter, que não vai dar certo. Você já sabe de tudo. E se você sabe, por que você não dá um ponto final? Por que você não olha para o teu coração hoje e diz assim: eu preciso dizer não. Eu não posso aceitar na minha vida. Eu não posso deixar que permaneça na minha história essa situação, esse caso, essa pessoa, esse momento. Por quê? Qual é a sua dificuldade? Feche os olhos nessa manhã e reflita. Diga para o teu coração: por que eu não tenho coragem de dizer não para tal pessoa? Por que eu sempre estou disponível para tal pessoa? Por que eu sempre estou bem para tal pessoa? Por quê? Por que você não diz não? Será que foi algo que aconteceu na sua infância? Será que são gatilhos emocionais que são ativados em você? Essa pessoa ativa gatilhos em você? Você precisa identificar o porquê dessa dificuldade em dizer não. O porquê dessa dificuldade em não combater aquilo que não te faz bem. Agora, mais cedo, antes de começar a mensagem aqui, eu estava fazendo um devocional e estava lendo um livro de um cara que ele dizia sim para tudo e aceitava tudo. Até que um dia ele foi perdendo tudo aquilo que ele mais amava. Perdeu a família, perdeu alguns amigos, perdeu bens materiais. Tudo por conta dele ter dificuldade em dizer não. Até que um dia ele passou por vários processos de terapia, passou por psicólogos e decidiu começar a dizer não para muita coisa. E quando ele foi dizendo não para muita coisa que ele já dizia sim
Antes, no seu passado, ele começou a recuperar tudo que perdeu. E ele percebeu que o motivo dele ter perdido tudo não foi por causa das pessoas, mas foi por causa dele. E essa conclusão, ela é muito perfeita, porque às vezes a gente culpa os outros por tudo que está acontecendo na nossa vida. A gente culpa as pessoas pelos nossos problemas, pelos nossos dramas, pelas nossas crises, por ter perdido. A gente culpa as pessoas por estar chorando. A gente culpa os outros, mas não consegue olhar para o nosso coração e dizer: eu estou passando por essa situação porque a culpa é minha, porque eu permito, porque eu não digo não, porque eu não me posiciono, porque eu continuo sendo a mesma pessoa que errou há 10 anos atrás, que errou há 5 anos atrás e continua errando na mesma situação, na mesma questão e nas mesmas áreas. A gente perde pessoas na vida porque a gente não tem coragem de dizer não. A gente perde pessoas importantes na nossa vida porque a gente simplesmente não tem coragem de nos posicionar diante de certas situações, diante de pessoas, e termina perdendo aquilo que a gente mais queria em nossa vida. Você sabia que tem coisas que era para ficar na sua vida, mas não ficaram porque você simplesmente não se posicionou? Você sabia que existem histórias na sua vida que era para ser tua? A gente tem a mania de dizer, né? Se saiu da minha vida, se não permaneceu porque Deus te tirou. Não. Existem histórias, existem planos, projetos que eram para ser seu. Mas você perdeu porque não se posicionou. No livro de Hebreus diz que homens que tinham promessa morreram. Eles tinham uma promessa. E por que morreram? Porque não se posicionaram diante de certas situações. E é isso que você precisa entender. Tem coisas que vão embora da sua vida que não quer dizer que não eram suas, que não quer dizer que não eram para você, não. Tem coisas que eram para sua vida e ia ficar para sempre com você. Mas você não se posicionou. Você não disse não para algumas coisas. Você se permitiu algumas coisas e não permaneceram. Agora você vai construir um novo plano, uma nova história, um novo projeto e nunca mais vai errar nessa área. É isso que você precisa entender. Eu quero que você nessa manhã pense na sua vida, em todas as vezes que você disse sim quando era para dizer não, em todas as vezes que você não se posicionou para viver uma história linda, quando na verdade era para você ter se posicionado para ver um tempo perfeito. E depois de canalizar os seus pensamentos a isso, apresente a Deus e compartilhe comigo essa oração nessa manhã. Diga assim: Deus, o Senhor conhece a minha vida, os meus dramas, os meus processos, os meus caos interiores. O Senhor sabe o quanto está sendo difícil permanecer. Mas nessa manhã eu te peço, cuida do meu coração, da minha mente, do meu emocional. Me ensina a me posicionar diante de pessoas, diante de projetos, diante de sonhos, diante de cada situação da minha vida. Porque eu não posso, Senhor, passar o resto da minha vida perdendo coisas porque eu não estava preparado para viver, porque eu não estava pronta para ter. Eu não posso passar o resto da minha vida lamentando por coisas que foram embora, quando na verdade eram para elas ficarem. Mas eu não consegui domar, não consegui segurar na minha vida porque não me posicionei, porque não tinha maturidade e porque não tinha inteligência para esperar, para fazer permanecer. Eu te peço nesse momento, cuida de mim, do meu coração, da minha vida e de tudo aquilo que o Senhor um dia preparou para mim. Me ajuda a crescer, a amadurecer, a ser forte e corajoso para viver os seus planos e os seus projetos. É tudo que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que o seu coração fique bem e seu dia seja lindo.